Todos então. Eis-nos aqui diante de vós, Espírito Santo. Eis-nos aqui reunidos em vosso nome. Só vós temos por guia. Vinde a nós e ficai conosco. E dignai-vos habitar em nossos corações. Ensinai-nos o rumo a seguir e como caminhar juntos até à meta. Nós somos débeis e pecadores. Não permitais que sejamos causadores de desordem. Que a ignorância não nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas ou o preconceito nos tornem parciais. Que sejamos um em vós, caminhamos juntos para a vida eterna, sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça. Nós vos pedimos a vós que agis sempre em toda a parte, em comunhão com o Pai e o Filho, dos séculos dos séculos. Amém. Podem sentar-se. Passamos agora ao tema de hoje. Eu queria começar exatamente por isto. Um breve diálogo convosco, porque a informação foi muito intensa há 15 dias atrás, de modo que porventura vocês ficaram um bocadinho apercebendo-se da dimensão do que estamos aqui a tentar. Eu gostaria agora de uns breves minutos que vocês me fizessem eco. O que é que vocês aprenderam? O que é que provocou em vós aquilo que ouviram intensamente? Que era a primeira que se falava no primeiro momento, irmos ao livro, ler e tudo isso. O que é que ficou? Quem quer tomar a palavra primeiro? Quem quer tomar a palavra? Foram para casa um bocadinho perturbados ou o quê? Não? Não? Não foi? E o que é que entenderam? O que é que provocou, o que é que vocês registram melhor daquela sessão? O que é o sínodo? Digam-me lá. 3 palavras para dizer o sínodo. Quais são? Como? Participação e meditação. Comunhão, participação e meditação. Não é isso. O que é que significa sínodo? Todos juntos caminhar, em caminho. Então a palavra caminho é processo andando, é uma caminhada, mas é de todos, mas não é um de cada vez, um à frente, outro atrás, todos juntos. São 3 palavras que eu gostaria que vocês não esquecessem mais. Na igreja, aliás, reparem, até no domingo eu falei disso, a propósito da vinda dos refugiados, do exílio, vinha a mulher que deu à luz e vinha a grávida, vinha o coxo, vinha o cego, vinha tudo. E os israelitas foram todos para a sua terra, agarraram em tudo e caminharam e não deixaram ninguém para trás. Este todos, caminhada de todos, não se deixa para trás. Portanto, igreja, ou caminhamos todos e juntos, ou então deixamos de ser igreja. E o sínodo, a palavra sínodo, diz agora, a partir desta reflexão que o Papa nos propõe, o sínodo passa a ser uma palavra essencial, central, no ser igreja. A igreja ou é sinodal ou não é. Há várias notas do ser igreja. Missão, missionária, é constitutiva da igreja. Sinodal, caminhada com todos, juntos. Isto é importante. Agora o tema é que já vai a isso, participação, comunhão, missão. Hoje vamos tentar entrar um pouquinho na outra parte do livro que vocês certamente já tentaram, enfim, ler alguma coisa, se foi o caso, já se aperceberam que é um texto bonito, mas um texto que tem um conteúdo muito forte, muito forte. Vamos tentar entrar nele, tanto mais que eu vos digo, eu não tenho ainda ideias
feitas, estou à procura e quero procurar convosco. Hoje já tenho alguma coisa mais, ao ler os textos, a refletir sobre eles, a rezá-los, eu vou-me apercebendo e abrindo caminhos. Mas sou convidado a abrir os caminhos convosco e não sozinho. Aquilo que eu vos desafio é: vamos todos ou ficam para trás? Eu não queria ir à frente de vocês. Diz que o pastor, diz o texto do Papa, que o pastor tanto vai à frente como vai a meio, como vai atrás. Atrás para empurrar, à frente para puxar, a meio se for preciso para pegar em alguém às costas, não é? Diz uma expressão bonita também do Papa. Então, hoje vamos entrar naquela parte do livro Vademecum. A palavra Vademecum, vai, ou id, mecum, comigo, acompanhar. A palavra do latim é vai comigo, ou segue comigo, ou coisa assim, mas a palavra de mecum acaba por se traduzir por uma palavra mais simples, que é manual. Manual de orientações. Como é que se trabalha em sínodo, por exemplo? Temos na primeira parte, que víamos há 15 dias, o que é o sínodo, que se pretende com o sínodo, qual o tema do sínodo, aonde se quer chegar, como se estrutura, etc. O Vademecum agora é um manual, e diz logo no texto, que faz parte do documento preparatório. O Vademecum diz assim: como é que se trabalha este documento preparatório? O documento nós já vimos um bocado apressadamente, já o vimos há 15 dias. Agora, hoje, vamos olhar assim um pouquinho como trabalhar isto para podermos chegar ao objetivo. Então, aí eu pego no livrinho, e qual o objetivo deste Vademecum? Página 47. Sim, 47. Diz 47. Logo no princípio diz assim: qual o objetivo deste manual que vem daqui para a frente? Este Vademecum foi concebido como um manual que acompanha o documento preparatório ao serviço do itinerário percurso sinodal. Os dois documentos são complementares e devem ser lidos em conjunto um com o outro. Depois, logo abaixo, o Papa diz assim: ao criar a oportunidade de escutar e dialogar a nível local através deste sínodo, volto a repetir, foram muitos os sínodos, mas sempre sínodos dos bispos que, indo de todo o mundo, se reuniam em Roma sobre temáticas da vida da Igreja. Este sínodo não é a mesma coisa. Este sínodo é caminhada na base primeiro, para depois chegar à diocese, chegar à conferência episcopal, chegar aos continentes, e só depois é que tem a sessão em 2023. Então vamos andar 2 anos a trabalhar nas bases, a caminhar sinodalmente. Quer dizer, nós os cristãos somos chamados a experimentar ser igreja sinodal, fazer a experiência do sínodo. E esta experiência de sínodo, sempre com aquela ideia, todos juntos a caminhar, todos. Então, implica escutar a experiência de se ouvir muito, porque nós não estamos habituados a isso. A Igreja tem muitas velocidades, é normal que tenha, porque na vida humana isso acontece. Mas, infelizmente, temos caminhado sozinhos, uns para cada lado, sem
os outros. Então é preciso fazer na base, isto que o Papa desafia, fazer na base a experiência do caminhar juntos. O que é que isto implica? Vamos ver daqui para a frente. O Papa Francisco está a chamar a Igreja a redescobrir a sua natureza profundamente sinodal. Esta redescoberta das raízes sinodais da Igreja envolverá um processo que nos levará a aprender em conjunto e com humildade. Palavra-chave também nisto, porque a escuta, o ouvir o outro, implica humildade de cada um. Isto aparece muito esta palavra como atitude necessária. Como é a Igreja que Deus nos está a chamar a ser no próximo milénio? No terceiro milénio, aliás. Passamos um pouquinho à frente e na página 49, o documento preparatório recorda-nos o contexto em que este sínodo está a ter lugar. Uma pandemia global, conflitos locais e internacionais, crescente impacto das alterações climáticas, migrações, várias formas de injustiça, racismo, violência, perseguição e desigualdades a crescer em toda a humanidade, para citar apenas alguns. Na Igreja, o contexto é também marcado pelo sofrimento experimentado por menores e pessoas vulneráveis por causa de abusos sexuais, de poder e de consciência cometidos por um número notável de clérigos e pessoas consagradas. Esta chaga que a Igreja carrega nos tempos de hoje, o Papa cita aí que faz parte do ambiente em que este sínodo acontece. Depois passamos aí à página 51. Sínodo é uma palavra antiga e veneranda na tradição da Igreja, cujo significado recorda os conteúdos mais profundos da revelação. Indica o caminho que os membros do povo de Deus percorrem juntos. Remete, portanto, para o Senhor Jesus, que se apresenta a si mesmo como o caminho, a verdade e a vida. E para o facto de os cristãos, seguindo Jesus, serem chamados nas origens os discípulos do caminho ou da via. A sinodalidade designa, antes de mais, o estilo peculiar que qualifica a vida e a missão da Igreja, exprimindo a sua natureza como povo de Deus, que caminha em conjunto e se reúne em assembleia, convocado pelo Senhor Jesus na força do Espírito Santo para anunciar o Evangelho. Ele deve exprimir-se no modo ordinário de viver e de agir da Igreja. Para aqui um pouquinho para vos dizer, isto é doutrina e vocês até sabem. Sempre que nos reunimos na Assembleia, dizemos que é Deus que nos convoca, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizemos todos nós, convocados pelo Senhor, que somos povo de Deus, estamos ali e tal, celebramos a fé, etc. Mas, de facto, a Igreja, na imagem que dá ao mundo e que o mundo a percebe, não passa hoje, infelizmente, de uma empresa com muitos interesses humanos e até de dinheiro. A empresa desacreditada agora e até alguns dizerem em falência. A empresa mundana. E o Papa põe o dedo na ferida. Porque é que isto acontece? Porque nós, na Igreja, deixamos a referência primeira que é ao Senhor Jesus. Tudo parte daí. E se não partir daí, nós fazemos muitas reuniões para discutir estratégias humanas, exatamente como fazem os políticos. Ainda passamos disso. Agora estes ganham e põem uma determinada ideologia, uma determinada estratégia em prática. Pois estes cansam-se destas, vamos para outros que apanham. A Igreja não é isto. O que se faz na Igreja tem que estar sempre referenciado
ao ponto de partida que a gerou. Os apóstolos foram enviados pelo Senhor até aos dias de hoje. Se não nos referimos constantemente àquele que afundou Jesus Cristo, e se não procuramos interpretar a vida a partir do que o Espírito Santo vai sinalizando, se não procurarmos escutar o Espírito nas realidades do mundo, então nós passamos a ser uma empresa com objetivos mundanos deste mundo e caímos. Isto o Papa pôs o dedo na ferida. Não podemos continuar a fazer deste modo. Pelo batismo, diz logo no parágrafo depois, todo o povo de Deus tem em comum a mesma dignidade e a mesma vocação. Por exemplo, valorizou-se muito o sacramento da ordem. O da ordem dá padres que mandam, que conduzem a igreja. Não é? O matrimónio, também sacramento social, dá continuidade, dá filhos, dá continuidade. E desvalorizou-se, felizmente o concílio voltou aí, desvalorizou-se muito o batismo. Quando é exatamente do batismo que tudo arranca. E é pelo batismo que nós temos direito à palavra na igreja, porque temos todos a mesma dignidade como filhos de Deus, homens ou mulheres, padres ou não leigos, todos temos a mesma dignidade de filhos de Deus e tudo arranca do batismo. Percebem? Isto esqueceu-se. O padre conduz, o padre fala, o padre manda e a gente obedece. E entramos numa vida eclesial em que não temos nada com isso. Pronto. E aquele padre que é muito ativo vai fazendo umas coisas, o outro não liga nada, também se vive na mesma. Percebem? E andamos dependentes dos padres. O Espírito Santo dá-nos uma grande lição nos tempos de hoje com a falta de padres. Pois é que se tivéssemos padres como tínhamos de antes, não tínhamos que nos chatear. Eles cuidam, eles fazem. Agora não há, e nós começamos a perceber quem somos nós. E logo vem a ideia, pois é, como não há padres, temos nós de fazer. Mas a doutrina da igreja não é essa. Haja ou não haja padres, tu és igreja. Tu tens direito de ver, de evangelizar, de dar testemunho da tua fé. Vem do teu batismo, não vem de um outro sacramento qualquer, posterior. Vem do teu batismo. Portanto, é preciso assentar aí. Na página seguinte, a Igreja, qual é o objetivo deste sínodo? A Igreja reconhece que a sinodalidade é parte integrante da sua verdadeira natureza. Ser Igreja sinodal exprime-se nos concílios ecuménicos, nos sínodos dos bispos, nos sínodos diocesanos e nos conselhos diocesanos e paroquiais. Reparem, quem é que antes do concílio pensava em os leigos tomar parte, inclusive a fazer leituras, inclusive a ter lugar distribuir a comunhão e tudo isso? Quanto se andou desde o concílio há 60 e tal anos, quanto se andou na valorização do laicado, precisamente pela consciência que se toma de que tudo arranca do batismo. Quanta coisa se fez. Mas olhem, o concílio já lá vão 60 e tal anos. O Código de Direito Canónico foi a partir de 83. As legislações religiosas existem. E eu pergunto, neste Conselho, ou Arciprestado de 89 paróquias, quantas terão Conselho Pastoral a funcionar? Deixo-vos essa questão. E nós que temos a experiência do nosso, quantas tensões se criaram, quantas dificuldades temos nisto, em escutarmos-nos uns aos outros. Como é que nós
nos aceitamos uns aos outros, quando a missão da igreja é partilhada, quando o padre faz com, porque quando faz só, não está a fazer bem. Mas reparem as dificuldades que há, inclusive em aceitar que outros façam aquilo que antigamente era só feito pelo padre. Existem dificuldades de aceitação. Percebem? Mas também tem muito a ver com cultura. Com tudo, com cultura, claro que sim, tem a ver com cultura, com hábitos, tradições. Coisas antigas. Exatamente, tem a ver com isso tudo. E com a faixa etária. E faixa etária, tudo isso influencia. Meus caros amigos, nós não somos, como cristãos, não somos ilhas na sociedade. Nós estamos numa sociedade que tem uma cultura, que tem hábitos, tem coisas que não são boas e coisas que são muito boas. Partilhamos disso tudo. Quantas vezes vos digo assim, quando se entra na igreja que está aberta para todos, entra cada pessoa conforme aquilo que é, com as suas virtudes e com os seus defeitos, com os seus vícios, com os seus pecados. Entra para ali tudo. Costumo até dizer que os que ficam lá fora é que olham para os que vêm cá para dentro e dizem assim, são os piados. Percebe? Pois é. E eu digo assim, como seria se não viesse? Exatamente. Pronto. Era melhor que Bem, a sinodalidade não é tanto um acontecimento ou um slogan. Por exemplo, nós agora entramos nisto e chegamos a um tempo, fazemos um relatório qualquer, mandamos para o Rex, acabou o sínodo na paróquia. Erro, não é para isso. Não é um ato, um acontecimento, é um estilo que é preciso implantar para se pôr em prática sempre. É uma aprendizagem, é um caminhar juntos. Portanto, há aqui um desafio que o Papa lança a toda a Igreja, que não é fácil de aprender, mas que é mesmo necessário nos tempos de hoje. O objetivo deste processo sinodal não é proporcionar uma experiência temporária ou única de sinodalidade, mas proporcionar uma oportunidade para todo o povo de Deus discernir em conjunto como progredir no caminho para ser uma igreja mais sinodal a longo prazo. Isto quer dizer o quê? Nós aqui na nossa paróquia temos vários grupos a funcionar felizmente. Mas a grande queixa, vamos lá reconhecê-lo, que nós temos uns dos outros, é que quando os escuteiros organizam uma coisa, eles vêm todos, mas os outros não ligam nada. Quando a catequese organiza uma coisa, os escuteiros não aparecem, não sei o que mais. Quando o grupo coral faz uma festa, aparecem uns tantos, mas os outros ficam tudo ao lado. Quer dizer, a grande queixa que nós temos tido é que não somos uma comunidade, não somos uma paróquia, somos grupinhos, cada um por si. Estou a inventar isto, ou é da nossa conversa? É verdade. Então, caminhar todos e caminhar juntos. E éramos todos mais felizes. Claro. É a consequência lógica, não é? Embora o Sínodo dos Bispos se tenha realizado até agora como uma reunião de bispos com e sob a autoridade do Papa, a Igreja percebe-se cada vez mais de que a sinodalidade é o caminho para todo o povo de Deus. Passamos um pouco mais à frente e vamos entrar aí já na pergunta central que nos vai ocupar. Esta pergunta tem que ser, diríamos assim, saboreada, ruminada, pensada, refletida, para depois dar respostas. Ela vem aí no fim da página 54, diz assim, é a questão fundamental que vai ser a questão a debater. Como é que este caminhar juntos tem lugar hoje a diferentes níveis, desde o local ao universal, permitindo que a Igreja anuncie o Evangelho? E quais os passos que o Espírito nos convida a dar para crescermos como Igreja Sinodal? Pergunta que se desdobra.
como é que eles têm lugar hoje? Tem lugar hoje aqui em Barcelos? Na nossa paróquia? Tem lugar este caminhar juntos, sim ou não? Saboreiem a pergunta. Mas é não. Pronto, está bem. Mas, ouça uma coisa. Quando digo saborear a pergunta, habituemos já a escutar. Porque um não ou um sim tem várias nuances. E precisamos de perceber as várias nuances. Se um diz não, eu digo por isto, por aquilo. O outro é capaz de dizer assim, não é tanto assim, tal. Mas nós vamos escutar-nos. Porque o problema primeiro é este. Eu pôr-me à escuta do que está ao meu lado. E os dois à escuta do Espírito Santo. Isto é que é o caminho. E isto vai ser difícil para nós. Isso é que é o discernimento. Pois claro. Mas isto é que é o difícil, mas que temos de aprender. A mim também vai custar, com certeza. E a vocês. Vai-nos custar a todos. Isto de escutar o outro até ao fim e respeitar as razões dele. Vejam o que acontece nos políticos, não é? Mas nós temos que ser diferentes. Então começa por isto, esta capacidade de escuta. E ouvindo vários, então vamos ver o discernimento. O que é que se aproveita daqui, da colada. Porque não é para tirarmos uma conclusão e dizer assim, eu venci, aquele venceu. Isso é política. Não. Eu olho assim, tu olhas assim. O que é que o Espírito nos quer dizer? Alto. Vai sair qualquer coisa que nem é de um nem é do outro, mas qualquer coisa que o Espírito faz surgir. É isso que nós temos de tentar chegar lá. E isso não se faz de uma vez, nem duas, nem três. E temos que, em toda a aprendizagem, há lugar para o desaire, até para o desânimo, até para uma tensão, para a incompreensão, há lugar para isso tudo. Mas é preciso, aliás, à frente fala disso, nestes escolhos, nestes perigos, não sei o que mais, que nos podem levar a desanimar. Não podemos desanimar, mas sempre mantermos atenção para e o que é que o Espírito de Deus quer agora e aqui, para nós. Então essa vai ser a pergunta que nos vai ocupar, aliás, penso pô-la no boletim, repeti-la, que é para as pessoas tomarem consciência disso. 56. Este caminho em conjunto será um chamamento a renovar as nossas mentalidades e as nossas estruturas eclesiais, a fim de vivermos o chamamento que Deus faz à Igreja por entre os atuais sinais dos tempos. Escutar todo o povo de Deus ajudará a Igreja a tomar decisões pastorais que correspondam o mais possível à vontade de Deus. Este é o grande desafio e a grande intuição do Papa. Não quer tomar decisões, dar normas, regras, não sei o que mais, pôr os bispos ao lado dele a ouvirem-se uns aos outros, assim. Primeiro, vamos nós, bispos, escutar o povo de Deus. E o desafio é este. Padres, escutai o vosso povo. E trazei do vosso povo o que pensa para os bispos. Bispos, escutai as vossas dioceses, igrejas locais, as vossas estruturas. Escutai-as primeiro. E só depois disto tudo, chegar à Comissão Central do Sínodo, é que os bispos, representando as igrejas de todo o mundo, é que se vão agora debater. É um processo totalmente diferente dos outros sínodos dos bispos. Entendem? Palavras-chave para o processo sinodal. Aí entra o tema, com as palavras comunhão, participação e missão, que já vimos. Depois fala experiência a nível local, começar cá por baixo. Na página 62 fala-se aí do máximo de inclusão e participação, chegando ao maior número de pessoas possível, especialmente às que se encontram nas periferias e que muitas vezes são excluídas e esquecidas. E aqui é curioso que o Papa vai ao ponto de dizer assim, a Igreja tem que ser ousada, inclusive pôr os não praticantes, os de fora, a pensar sobre a Igreja, escutai-os também. Não é nada fácil, não é? Mas
Este, diz o Papa, é o caminho para hoje. Passamos para a frente, tem muitas coisas que vocês certamente vão ler ou já leram. Na página 68, vou destacar aí atitudes para participar no processo sinodal. E depois citas aí: ser sinodal requer tempo para a partilha. E estamos nós aqui logo num problema difícil. Nós não temos tempo para nada, não é? Tempo para a partilha, tempo para escutar, para nos ouvirmos uns aos outros. Sem isto não se avança. Humildade de escutar deve corresponder à coragem de falar. Isto mexe connosco. Há aqueles que por tudo Bernardo falam e estão sempre a usar a palavra. E há aqueles que estão sempre calados e nunca usam a palavra. Pois é. Mas ele já dizia atrás: é preciso corrigir hábitos, termos a ousadia do espírito. Então, porventura, aqueles que falam muito falarem menos, e aqueles que não falam nada começarem a falar, e todos habituarmos a escutar uns aos outros. Isto requer tempo e partilha. Deixar para trás preconceitos e estereótipos, libertar a nossa mente e o nosso coração dos preconceitos, aliás, vem isto na oração, não é? Estereótipos que nos levam por caminhos errados, conduzindo-nos à ignorância e à divisão. Vencer o flagelo do clericalismo. Clericalismo é uma palavra que diz a atitude daqueles que, situando-se à frente das comunidades, como têm o poder sacerdotal, como é clero, socialmente já teve importância na sociedade e quer aproximar, mandar. Mas nunca como hoje na igreja, graças a esta coragem de dizer, nunca como hoje na igreja vimos que o clericalismo atinge muitos leigos. Ouviram? Clericalismo que se quer debelar e ultrapassar nos padres está agarrado pelos leigos atualmente também. Haja coragem de dizer. Andamos todos à procura de poder, de importância. Não é? Curar o vírus da autossuficiência, derrotar as ideologias, dar origem à esperança, tempo para sonhar e gastar tempo com o futuro, diz aí. Mente aberta, etc. Depois fala no 2.4, evitar as armadilhas, a tentação de querermos ser o guia de nós mesmos em vez de nos deixarmos guiar por Deus. Vamos depois para concreto. Eu chamo a atenção para isto. Se constituirmos grupos para discussão, é preciso que o líder leia muito bem isto para conduzir em sínodo uma reunião. A tentação de nos concentrarmos em nós próprios e nas nossas preocupações imediatas. A tentação de ver apenas problemas. Há sempre problemas que não nos deixam avançar. A tentação de nos concentrarmos apenas nas estruturas. A tentação de um olhar que não ultrapassa os limites visíveis da Igreja. A tentação de perder de vista os objetivos do processo sinodal. A tentação do conflito e da divisão. A tentação de tratar o sínodo como uma espécie de parlamento. Chega de discussões parlamentares na Igreja. Tentação de escutar apenas aqueles que já estão envolvidos nas atividades da Igreja. Faz aí fase diocesana, que é aquela que nos envolve agora até março. É a Igreja local na Diocese que vai recolher a reflexão das paróquias. Depois vem as conferências episcopais e depois a fase continental e só depois aqui é a fase final. Uma frase que vocês vão ler no boletim paroquial, que é de Gustavo Thibon, pula aí já,
que é muito importante isto. Estar juntos não é só, nem principalmente, estar com. Nós aqui estamos juntos, não estamos? Estamos juntos, estamos uns com os outros, não é? Estamos juntos. Estar junto é, sobretudo, estar em. Aqui dá-se a diferença. Estar em. Neste caso, estamos juntos quando todos estamos em Jesus Cristo. E é que nós estamos juntos. Senão, cada um para si, embora que estejamos aos encontros uns aos outros. Este estar juntos, este estar em. Assumam isto, porque isto é fundamental. Caminhar todos juntos. Mas este, todos juntos, porque estamos todos em Jesus Cristo. Acho que esta frase é muito feliz e penso que é importante tomá-la-se. Recebi ontem, exatamente, já uma primeira comunicação de uma equipa que o Sr. Arcebispo nomeou em Braga, que tem leigos, 2 padres, uma religiosa, um cônego, portanto 3 padres, e depois vários leigos, homens e mulheres. Há uma comissão em Braga que vai coordenar os trabalhos na Diocese. E enviou-nos ontem uma carta que diz assim: cada pároco escolha uma pessoa para que seja o moderador paroquial deste processo nas suas paróquias. Tem que haver uma pessoa de escolha. Eu até era capaz de dizer uma, com mais 2 ou 3 para ajudar. Esta escolha pode ser feita por paróquia ou por unidade pastoral, quando o pároco tem várias. Ou seja, pode ser nomeado um moderador para várias paróquias, apenas caso o pároco tenha dificuldade em nomear um por paróquia, ou caso considere mais apropriado. Quer o pároco, quer os moderadores devem fazer a sua inscrição num formulário que a seguir se indica, para que possamos estabelecer um contacto mais direto e próximo e enviar informação e os links para as formações. Esta própria equipa de Braga vai fazer o elo com todos os grupos nas paróquias e também se propõe dar ajudas. Por isso é que a comunicação tem que funcionar. E isto tem que ser feito até ao dia 15 de novembro. Eu acho bem que janeiro ou fevereiro. Talvez tenha que ser janeiro, no máximo fevereiro, porque senão depois é preciso dar o relatório. Responsável refletir e fazer alguma coisa. Eu concordo. Até tenho pena que tantos grupos que temos não estar aqui a maioria das pessoas. Mas nós estamos todos agarrados a esquemas do passado e não saímos daí. E este sino é exatamente para nos libertar desses esquemas. Porque muitas pessoas pensam que isto não é para mim. Pois, é sempre, não é para mim, é sempre para os outros. Não é? E no final criam problemas depois, porque depois não caminham juntos. Depois querem caminhar sozinhos. E aí está a diferença. Por isso acho que é uma boa opção, não é? Propor, seja confrarias, seja grupos, seja o que for, pensarem. E há uma outra coisa também que vamos ter, talvez, penso eu, há uma celebração própria para celebrarmos na igreja, uma celebração própria sinodal. Está bem? Podemos, com textos próprios, etc., podemos depois fazer desse um grande momento na paróquia, todos em sínodo. Porventura ser o começo dos diversos grupos já existentes da paróquia para, sei lá, para princípios de janeiro, até meados de janeiro, e depois dar um tempo para todos. Acham que a ideia é para se levar em frente? Eu acho que sim, que dirigirem. Daí a sua ideia. Eu acho que se ficar dentro de cada grupo vai continuar a carreira. Eu acho que devia pôr-se, por exemplo, fazer-se um pequeno estudo e pôr, por exemplo,
ministros da comunhão com leitores, ou a catequese com Há 2 grupos também. 2 ou 3 grupos juntarem-se, até porque há pessoas que são comuns a vários, não é? E essa proposta eu até já tinha feito logo na altura e as pessoas reagiram um bocadinho mal. E eu acho que se ficar só pelos leitores, ministros da comunhão, confraria do terço, confraria desta, confraria daquela, vai continuar tudo a olhar para o seu umbigo, e eu acho que aqui era juntar e chamar os nomes aos bois. Não percebe, e quando digo chamar os nomes aos bois é falar abertamente daquilo que nos desune, não é do que nos une, porque nós até sabemos o que nos une, mas o que nos desune está a ser mais forte do que aquilo que nos une. E então Jesus aí perde a sua força. Ora bem, dado que há uma pergunta que nos é proposta, não somos nós que a criamos, fazer uma pergunta direta para nós, ela pode ser o elo de ligação de todos os grupos. Se cada grupo, porque o problema também é que se junta este grupo com aquele, aqui são 5 ou 10, daquela são 5 ou 10, não sei mais, se já no pequenino grupo de 5 ou 10 a maior parte se cala, não seria bom fazer ao menos uma tentativa de 1 ou 2 encontros do pequeno grupo, de cada confraria ou de cada grupo, fazer essa experiência e tentar chegar lá, que é que esta pergunta nos diz. Como respondemos a ela? Tentar. E depois dessa experiência, passar a um segundo nível, que seria então, ou todos, ou na quinta-feira, trazermos isto para dar uma comum. Mas nós temos que fazer isto até março. Percebem? Portanto, não podemos... O primeiro pedido que fazem é que eleja alguém que vai... Exatamente, mas isso vamos ter que eleger. Se vai pensar em dividir em grupos, como é que essa pessoa... O que é que vai dizer? Vai ter que andar em todas as reuniões de todos os grupos? Não pode. Porque em cada grupo tem que haver um secretário que tire, e basta 3 ou 4 ideias daquele grupo. Pronto, com 3 ou 4 daquele, junto tudo, o coordenador retoma tudo aquilo. Penso que seria viável, assim. Mas temos de dar timings, tem que ser até este dia, não mais, para depois fazer uma síntese e, porventura, ou fazermos uma Assembleia Geral, ou nessa celebração, por exemplo, darmos a conhecer o que é que pensa a Paróquia de Santa Maria Maior desta pergunta aqui. Eu acho que não se deve já, quando o Sr. Prior diz ficar aqui nas quintas-feiras, eu acho que é já partirmos derrotados. Eu acho que era obrigar a um comprometimento, quer dizer, se os catequistas, são obrigados a vir, os leitores são obrigados a vir, os ministros da comunhão são obrigados a vir, porque na vida civil nós também somos obrigados e vamos e fazemos que remédio, mesmo sem vontade. E, portanto, se as pessoas estão envolvidas, tem que se arranjar uma maneira, e aí tem que ser uma assembleia, por exemplo, na matriz, e obrigar as pessoas a ir. Eu acho que, porque se vai fazer isto assim, tão restrito, vai ficar pela meia dúzia que aqui está. Bom, tudo isto para pensarmos, estamos ainda, reparem, nós temos 15 dias disto, as coisas estão um bocado verdes, não vamos ter de decidir isso. Fica combinado, 2 a 15 dias, vamos tirar daqui um relator, um elo de ligação com a equipa de Braga, está bem? Diga qual é a pergunta, não se esqueça. Está aqui, está aí no livro, e está aí, vai aparecer no boletim paroquial várias vezes, pronto, está aí. Pronto. 2 a 15 dias vamos tentar encontrar aqui uma pessoa que seja, de facto, a ligação com a equipa de Braga. E aí, já vocês trazem isto mais amadurecido e elaboraremos um certo programa nosso, desde que em março nós possamos ter feito a possível experiência sinodal e o eco que ela criou em nós para podermos dizer, aqui correu assim, temos estes dados para partilhar. Gina, como é que é a leitura para o próximo domingo? Vamos a isso? No nosso livro diz precisamente que
faz parte do processo sinodal a reflexão da Sagrada Escritura. E, portanto, também tem um bocadinho a ver com o que se vai fazer agora. Eu vou ler a primeira leitura do próximo domingo. O Sr. Prior não tem aí para eu projetar, portanto eu vou ler devagarinho, e é do livro de Deuteronômio 6, 2, 6. Moisés dirigiu-se ao povo dizendo: temerás o Senhor teu Deus todos os dias da tua vida, cumprindo todas as tuas leis e preceitos que hoje te ordeno, para que tenhas longa vida, tu, os teus filhos e os teus netos. Escuta, Israel, e cuida de pôr em prática o que te vai tornar feliz e multiplicar-se em medida na terra, onde corre leite e mel, segundo a promessa que te fez o Senhor, Deus de teus pais. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. As palavras que hoje te prescrevo ficarão gravadas no teu coração. Ora, o livro de Deuteronômio significa mesmo isso. Deutero, segundo, nomes, lei. A segunda lei, porque a primeira está pressuposta que está no livro do Êxodo. Este é o último livro do Pentateuco, portanto, os 5 livros iniciais. Este livro, dizia-se que o autor teria sido Moisés, não é? É a memória daquilo que Moisés terá dito ou terá veiculado ao povo de Israel. E, portanto, os grandes temas deste livro de Deuteronômio são os 3. É o povo de Israel, que foi o povo eleito, é Deus, que é o Deus monoteísta agora, é um só Deus, é este Deus é que tu vais adorar, vais amar, vais-te entregar, e é a aliança estabelecida entre Deus e o povo de Israel. Uma aliança que não é uma aliança... é uma aliança mesmo, é uma aliança em que nenhum subjuga o outro. Quer dizer, Deus é igual com o seu povo e respeita o seu povo da mesma medida que o seu povo deve respeitar o seu Deus. É quase uma relação de casamento, de união, de amizade profunda. Portanto, aqui Deus não é para estar a castigar ou reprimir o seu povo. E isto parece que nos entra um bocadinho em contradição quando diz: temerás o Senhor teu Deus todos os dias da tua vida. Aqui o temer não é ter medo, é respeitar, ser obediente a esse teu Deus. E cumprindo todas as leis e preceitos. Que leis e preceitos? Este texto vem exatamente a seguir dos 10 mandamentos. E, portanto, Moisés diz ao povo que tem de respeitar os 10 mandamentos que hoje te ordeno. E para quê? Para que tenhas longa vida, diz o texto. Mas não é para que tenhas só tu longa vida, povo de Israel, agora. Para que tenhas longa vida, tu, os teus filhos e os teus netos. Portanto, para todas as descendências. Escuta, Israel. Aparece aqui a palavra escuta 2 vezes. O escutar, a importância de escutar. Escutar e pôr em prática o que te vai tornar feliz nesta terra de leite e mel. Ora, a terra de leite e mel sabemos que são para nos saciar a fertilidade. Por um lado, o leite, a terra onde os gados se vão procriar, e o mel, que não é o mel das abelhas, segundo se diz, mas é o mel das tâmaras, que é o melaço da própria tâmara. Portanto, esta é a promessa que te fez o Senhor Deus de teus pais. A promessa da terra prometida, a promessa da salvação. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então passamos do tal politeísmo, dos vários deuses, da idolatria, para o Deus único, o único Deus. E amarás o Senhor, é muito bonita esta parte, eu gosto muito deste com. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Temos aqui uma cadência, vejam, coração, alma e forças. Aqui eu vejo muito o corpo e o espírito, quer dizer, a alma, o corpo, a alma, o coração e as forças. As forças podem ser as físicas e as espirituais, não é? Portanto, é esta mistura. As palavras que eu te prescrevo ficarão gravadas
no teu coração. E se ficarem gravadas no coração, será essa lealdade que nós devemos a Deus e entregar-nos a Deus nos nossos obstáculos, nas nossas vicissitudes, nas nossas alegrias, mas é esta entrega a este Deus único que nos une e que deve ser o nosso paradigma e o nosso modelo. Escuta, Israel, não há outro Deus senão o Senhor. Amá-lo-ás com todo o teu coração. Senhor Jesus, a tua Igreja em sínodo dirige o olhar para os adolescentes e jovens. Pedimos-te que lhes concedas a coragem decidida de contemplar as realidades mais belas e mais profundas da vida e de conservar sempre um coração livre. Ajuda-os a responder ao chamamento que tu diriges a cada um deles, conscientes de que os chamas para permanecerem contigo e serem sempre enviados. Senhor Jesus, rogamos-te que concedas aos seminaristas amor à vocação e a graça do compromisso de fidelidade ao Evangelho. Senhor Jesus, ilumina com os dons do Espírito Santo os formadores, recompensa e abençoa os benfeitores, ampara o nosso bispo e os nossos padres, para que sejam sempre fiéis ao dom do seu sacerdócio. Como Igreja em sínodo, nós te rogamos que concedas às famílias a ousadia de te proporem como caminho, verdade e vida. Senhor Jesus, com a intercessão e amparo de Maria e de José, continua a oferecer à Igreja vocações sacerdotais, fiéis, felizes e viáveis, e faz dos nossos seminários comunidades de discípulos, onde se vive a comunhão, a participação e a missão. Amém. Boa noite a todos, muito obrigado, e daqui a 15 dias cá estamos de novo, está bem?